Para que possamos realizar a cotagem das curvas de nível, essas curvas de nível devem obrigatoriamente terem sido criadas dentro do software DataGSys Office. Então, aqui no caso, eu já tenho um MDT criado, gerado. Então, vou voltar dentro do ambiente de desenho. Estou dentro do ambiente de desenho. Eu vou clicar em modelagem, criar curvas de nível. Não vou mexer na equidistância, nem em espessura, nem em cor, nada disso. Só vou dar um criar. Beleza, acabei de criar as curvas de nível. Nesse momento, para mim cotá-las, basta eu clicar em modelagem, cotar curvas. Aqui eu vou aumentar um pouco mais essa altura do texto. Vou dar um OK. Aí na interface embaixo ele pede primeiro ponto. Então se eu quero fazer uma cotagem dessa parte superior desse levantamento, o que eu vou fazer? Eu vou clicar fora um pouco. Aonde essa linha coincidir com a curva, o software vai cotar para mim. Agora eu vou dar um clique nesse local onde se encontra o mouse, o cursor. Ó. Olha lá, cotou essas curvas onde coincidiu a linha com a curva. Olha lá, estou clicando, dou o segundo clique. Aonde coincide a linha com a curva, ó, segundo clique, primeiro clique, segundo clique. Ó. Coincidiu a linha com a curva, ele cota ela. Ó. Uma vez explodida essa curva, se eu tentar fazer isso também não funciona. Por exemplo, ó, vou explodir essa curva aqui. Ó. Clicar aqui na... Dá um X. X, Enter. Pronto, explodi ela. Ó, tá explodida. Diferente das outras. Ó. Quando eu clico, ó, não fica como essa mais. Essa está explodida. Então, se eu clicar lá em modelagem, cotar curvas, dar um OK, passei, ó, cliquei, cliquei de novo. Ó, não acontece nada. Ó. Não podem estarem explodidas as curvas. Só isso. Ok? Inicialmente, vamos abrir o software DataGSys Office. Seguidamente, vamos criar um projeto novo para fazermos a importação de um arquivo que ele se encontra no formato XML. Poderia se encontrar esse arquivo no formato TXT e assim por diante, um modo de relatório, alguma coisa do tipo. Então, vou fechar essa caixinha inicial, vou clicar ali em arquivo, tá? Arquivo, novo projeto. Vou Especifiquei o nome do projeto, então ele vai criar uma pasta com essa nomenclatura no diretório que eu deixar direcionado, que no caso vai ser dentro da pasta de projetos topográficos. Então é só avançar, avançar, concluir. Beleza, agora o que eu vou fazer? Como é um arquivo que está já referenciado, é um arquivo XML, eu vou importar ele pelo modo de referenciamento. Então o que eu vou fazer? Arquivo, configurações gerais, geodésia, onde está sem georreferenciamento, eu vou colocar georreferenciamento poligonal topográfica. Onde está WGS, eu vou colocar Sirgas, porque o arquivo se encontra em Sirgas 2000, no Datum Sirgas 2000. Então, vou colocar base, onde tem a reticências na frente de latitude e longitude. Eu vou mudar aqui onde se encontra tipo de coordenada geodésica, eu vou passar para UTM. Colocar fuso 22. Se eu ter as coordenadas da base, o ideal é que se coloque em eixo norte altitude. No nosso caso aqui, não vai fazer tanta diferença eu colocar ou não. Então eu vou deixar somente o fuso correto, vou dar um OK. Aí eu repetiria a altitude também da base na altitude média do plano topográfico. Então vou dar um outro OK. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um desenho em branco. Direito do mouse na aba de projetos, criar item, desenho. Especificar o nome para esse desenho também. Como não tem nenhuma caderneta, não vai carregar nada nesse momento. Avançar. Confiro se o datum se encontra correto, se o fuso está certo também, juntamente com o hemisfério. Então, avançar, concluir. Vou clicar em já referenciamento. E agora eu vou usar a opção de importar pontos top com XML. Vou usar esse top com XML. Vou direcionar para onde se encontra o arquivo a ser importado. Tá? Aí.
na área de trabalho. Cliquei sobre o arquivo, ó, XML. Vou mandar abrir. Aí já temos aqui os pontos importados. Então o que eu vou fazer? Esse ponto aqui, como está fora do perímetro, esse possivelmente seja a base. Mas não tem problema. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? O ideal é que tivesse mais pontos internos para fazer o quê? Para ter um MDT bem mais próximo da realidade. Mas para o exemplo, não tem problema estar dessa forma também. Então vou usar aqui a camada de perímetro. Vou em desenho. Desenho, polilinha. Configurar engate. Deixar só ponto. Vou ligar esses pontos, formar uma área, um polígono. Aqui, F, Enter. Beleza. Gerei um polígono, agora eu vou gerar uma modelagem, um MDT dessa área. Então vou lá em modelagem, nova modelagem, vou colocar aqui MDT primitivo, avançar, avançar, e aqui eu vou escolher perímetro como camada de linha de fronteira. Mandar concluir. Beleza, então temos esse MDT. Lembrando que se eu clicar em configurar, configurações da modelagem, ó, aqui distância entre as curvas, eu vou até mudar aqui, eu vou colocar de 1 em 1 metro. Então essas são as curvas obtidas nesse projeto. Curvas de nível. Então eu vou voltar para o desenho. E agora eu vou especificar um traçado aqui, o eixo do perfil longitudinal. Então vou clicar em desenho, traçado geométrico. Então, sair desse ponto. Fazer um traçado qualquer aqui, tá? Feito isto, o que eu vou fazer agora? Vou dar um clique duplo. E aí eu vou clicando onde eu quero especificar qual que é a curva que eu vou utilizar. Por exemplo, se eu clicar em configurações do projeto, o que ele abre? Ele abre velocidade, superelevação máxima. O que acontece? Quando eu deixo aqui, eu quero que chegue na superelevação máxima até 10%. Então, o software por si só, quando eu mandar calcular a superelevação, automático ele vai chegar até no máximo 10%, não vai ultrapassar esse valor. E não tem como eu especificar lá dentro da aba de superelevação manualmente o que eu quero, senão também perderia a função do software. Então, eu estou especificando a máxima superelevação que eu quero calcular diante desse projeto. Então, no caso aqui, estava com 12, essa vai ser a superelevação máxima atingida na curva. Quando tem a curva de transição, por exemplo, a máxima superelevação atingida vai ser 12. Não vai ultrapassar esse valor. Aí nós temos ali, ó, veículo de projeto, distância entre eixos, largura do veículo e o balanço dianteiro. Então essas informações serão úteis para que o software consiga calcular a superelevação e a superlargura de forma correta em relação ao projeto que eu estou executando. Tá? Então, vou dar um OK. Agora eu vou colocar aqui, ó, colocar uma transição de 40 e um raio de 200. Vamos ver como é que tá. Aqui, ó, aqui já está ultrapassando, ó, porque o projeto é pequeno. Só que aí, se eu diminuir muito o raio, eu saio do projeto. Então, eu vou lá em configurações e vou mudar a velocidade, para que eu consiga também diminuir o raio e trabalhar com o valor dentro das especificações de projeto. Olha lá, eu diminuí a velocidade e coloquei um raio menor. Agora sim, eu não tenho divergência no raio da curva, por exemplo. Então, vou colocar aqui 30.
raio de 100 também. Vamos ver se não está dando problema no projeto. Eu vou colocar até menos um pouco, vou colocar 80. Aí. Porque se eu colocar a curva circular, quando eu pedir para calcular, no caso, a superelevação na circular, ele não vai ter parâmetro para isso. Ele não, na circular a gente não teria a superelevação. É isso que o software está propondo quando ele der alguma mensagem que a curva tem que ser de transição, por exemplo. Então, eu vou deixar essa última aqui como circular só para exemplo, diante essa versão do software, tá? Então, vou clicar aqui em criar tabela, dar um OK, colocar a altura, deixar a tabelinha com as especificações da curva aqui do lado, das curvas, né, aliás. Agora sim, eu vou criar um perfil longitudinal. Ferramentas, criar perfil por estaqueamento. Vou clicar nesse eixo, dar um Enter. MDT primitivo é o único que eu tenho. Aí eu quero que ele diminua aqui em tangente e em curva o estaqueamento. Dá um OK. Criar perfil da 0 a 31. Colocar aqui perfil. OK. Fechar. Então esse é o perfil que eu tenho diante aquele traçado, diante aquele eixo. Lembrando, se eu clicar em configurar propriedades, o meu exagero vertical está em 1, não está em 10. Então, vou dar deixar 10, só para exagerar um pouquinho. Agora eu vou gerar seções transversais. Ó. Ferramentas, criar seções transversais. Aí está a camada terreno. Da primeira à última estaca, vou deixar modelo para pegar o MDT, avançar, que eu vou deixar de 50 a 50 centímetros e vou colocar 30 metros para cada lado. Usar a interpolação não linear para ele pegar os pontos do jeito que se encontra dentro da modelagem, dentro do MDT. Vou avançar, concluir. Tá. E essas são seções transversais do terreno natural. Vou fechar. Agora eu vou clicar onde? Configurar, corte e aterro. Já vou deixar terreno, camada de destino projeto. Agora eu vou em configurar seção tipo. Clicar em novo. Vou colocar aqui via. OK. Agora eu vou adicionar talude. Se quiser banqueta, pode marcar ali o item da banqueta, né? A altura entre as banquetas, a largura da berma, a inclinação, se quiser. Aí o talude de aterro eu vou colocar 1 para 1,5. 10, 5, 2, 1. OK. Adicionar pista. Vou colocar uma pista com 7 metros. 7 metros, caimento duplo com 2% de inclinação, de declividade. OK. E agora eu vou adicionar o outro talude. 10, 2, colocando 5, coloquei 1, né? 1 para 1,5, 10, 2, vamos ver, 10, 2, 2, 2 e 1, 10, 2 e 1, 10, 2 e 1. Mandar salvar, fechar. Agora eu vou traçar o grade, o plano de projeto. Ó. Ferramentas, alinhamento vertical grade, criar novo grade.
Opa, vou ter que editar ele aqui. Alinhamento vertical grade, editar grade. Colocar qual cota que está ali, 520. Vou colocar na 525. Alinhamento vertical grade, editar grade. Aí, vou deixar dessa maneira. Beleza, feito isto, o que eu vou fazer? Ferramentas, editar, calcular projeto. Vou escolher minha seção tipo. Vou clicar onde está escrito seção tipo para selecionar toda a coluna ou aquele determinado trecho. Eu poderia estar selecionando o trecho que eu quero para calcular com essa seção tipo. Vou mandar calcular projeto. Ok. E ok. Então, beleza, já pintou graficamente as áreas de corte e aterro. Eu não estou pensando em balanceamento aqui. Eu estou querendo mostrar a funcionalidade da ferramenta de superelevação. Esse é o objetivo, ok? Então, eu não estou pensando em balancear corte a terra aqui não. Fiz até aleatório o grade ali. Tanto é que eu nem coloquei curva vertical aqui também, no grade, tá? Mas se fosse para colocar, seria ferramentas, alinhamento vertical grade, editar grade e colocaria, por exemplo, cliquei nesse ponto, olha lá, eu posso colocar a curva vertical também. Eu não coloquei aqui, porque meu objetivo é chegar na superelevação. Então, beleza, calculamos o projeto. Então, se a gente vir em ferramentas, editar seções transversais, já temos terreno e projeto. Para que ele mostre ali, configurar, corte aterro, projeto, ferramentas, editar seções. Aí já temos valores ali, ó, de corte aterro. Aqui teve, no caso, vamos dizer assim, esse muro de arrimo. Por quê? Porque na verdade eu tive eu agi extremamente ali naquela parte final com o grade. Então deu bastante aterro e a largura da seção transversal nessa última parte ficou muito pequena para chegar até o nível do terreno. Então por isso que ele está montando aquele tipo muro de arrimo, que é aquele último talude reto aqui que a gente pode observar. Essa última parte, essa última parte. Ok? Então agora eu vou clicar em configurar, superelevação. Aí ele mostra lá, projeto criado com sucesso, eu vou dar um ok. Na primeira estaca não tem curva, consequentemente eu não consigo calcular a superelevação aqui. Então eu vou colocar na estaca 1, que é a circular, na curva 1, quer dizer, que é a circular. Então, ó, ele já nem, se por exemplo, ele nem abriu a opção para que eu pudesse, se eu clicar aqui, ó, o que ele vai dar? Ó, não há possibilidade de ter superelevação sem curva de transição. Então, essa é a mensagem quando eu estiver utilizando a curva circular. Então, já vou mudar para a próxima curva. Vou clicar, usar superelevação, superlargura. Agora sim, temos, temos valores. Porém, a gente precisa recalcular o projeto. Eu vou colocar na outra já, que é a terceira curva, e vou marcar também, ó, superelevação e superlargura. Tem aqui a de transição, que aí depois morre na última, que não teria a possibilidade também, porque não tem curva. Então, vou dar um OK. Agora eu vou clicar em ferramentas, recalcular projeto. Aí vai mostrar lá, o projeto criado com sucesso. Eu vou voltar em configurar, superelevação, e vou colocar aqui, por exemplo, na 2. Agora sim, ó, nós temos aqui, ó, esquerda, direita, e ele vai aumentando, olha lá, 11,58, 11,97, que eu deixei que, para o software especificado nas configurações de projeto, que eu queria uma superelevação de, no máximo, 12%, que 11,97 arredondando são 12%. Agora eu vou colocar na próxima curva, que temos aqui também, ó. Quando chega na curva mesmo, de fato, ele faz o quê? Ele mostra a superelevação máxima na curva. Essa é a questão. Feito isso, dou um OK. E agora,
que a gente vai fazer? A gente pode clicar em relatórios e pode nota de serviço superlargura. Aliás, eu não configurei superlargura, né? Que aí seria o que? Configurar superlargura, ok. Teria que ter marcado esse aqui também, mas eu recalculo o projeto lá. Ó, estou marcando onde tem as curvas de transição, porque se eu marcar aqui, por exemplo, aqui na superlargura até vai ter, né? Na circular, mas a superelevação não, ó. Ok? Então vou lá de novo, ó. Se eu for em configurar superelevação e superlargura, eu vou em ferramentas e recalculo o projeto para ele atualizar as informações. Então, feito isso, ó, agora sim, relatórios. Aí a gente já consegue gerar o relatório aqui, a nota de serviço de superlargura e superelevação. Então, vou colocar superlargura, superelevação. Ok? Então, o que ele vai fazer, na verdade? Ele vai gerar um arquivo no Excel, o relatório no Excel, com os dados calculados. Olha lá, superlargura. Essa é a única forma que ele vai fornecer para que eu consiga gerar a superlargura. É em relação à esquerda e à direita, a distância à esquerda e à direita. Ele não tem uma outra opção em função de eixo, nada disso. Essa é a maneira que o DataGeoSys Office vai te fornecer para que você consiga calcular a superlargura e a superelevação. Essas são as duas, são a maneira da superlargura e a maneira da superelevação que o DataGeoSys vai te fornecer. Essa é a questão. Então, ó, esse arquivo já está salvo, na verdade, dentro da pasta do projeto. Posso até fechar. Quiser gerar nota, seria o que? Relatórios, nota de serviço. Então, vou colocar nota, terraplenagem. Opa. Ok. Aí é só aguardar o software fazer o processamento diante a esse projeto, é claro. Lembrando que esse foi um projeto de teste, que eu não me preocupei em balanceamento de corte e aterro, não me preocupei com curva vertical, era mais para mostrar mesmo a questão da superelevação e superlargura, essa é a questão, tá bom? Aí já temos a nota aqui também de serviço de terraplenagem, que ela já foi lançada para dentro da pasta do projeto que eu chamei de superelevação também, tá bom?